Eu, assim, eu olho pra vocês, eu penso na minha mãe. Assim, Por quê? minha mãe ela queria muito, ela me forçava. Não é que ela me forçava, vai. Não é o caso de vocês, mas assim, o lance dela era com igreja, eu tinha que ir pra igreja. Aham. Aí toda vez que eu vou conversar com vocês é treinar, você tem que treinar. Eu fico, caralho, minha mãe. E é tão engraçado, cara, porque nós fazemos isso incondicionalmente, né? E talvez o cara, de repente, a galera que tá assistindo aqui fala, pô, cara chato, velho. Os caras só falam isso. Mas tem noção que é assim que a gente consegue, às vezes, convencer alguém? Todos os dias, no meu Instagram, eu posto meu café da manhã. E aí um dia um cara me perguntou, um cara do nosso meio, um cara também com audiência alta. Renato, por que todo dia você mostra café da manhã? Eu falei assim, não, porque um dia eu vou convencer o cara de que a minha dieta me faz feliz. Do que eu como tem prazer, tem sabor. As pessoas olham um atleta de fisiculturismo como a gente acha que a gente abriu mão dos prazeres da vida. Não, cara. Sexta-feira eu fui numa festa de um amigo e eu tirei uma foto com uma taça de vinho na mão. Nossa, choveu de mensagem para mim. Ah, você bebe, você bebe? Sim, eu também tomo uma taça de vinho, eu como uma pizza com a minha mulher, eu vou à churrascaria, eu vou jantar fora. Eu faço isso. Isso não é a minha rotina, eu não faço isso todo dia, mas eu faço isso. E eu acho que esse movimento que houve na musculação, desse esporte, fisiculturismo, acaba trazendo mais gente para dentro da musculação. Porque o fisiculturismo é a alta performance da musculação, né? Você pega o automobilismo, a Fórmula 1, é a alta performance do automobilismo. A alta performance da musculação, e a musculação nós estamos falando de milhões de praticantes. Milhões e milhões de pessoas vão à academia. Não necessariamente elas acompanham o fisiculturismo, às vezes não sabem nem o que é fisiculturismo, mas elas vão à academia. Fisiculturismo é a alta performance da musculação. As pessoas veem de repente, pô, o que é o fisiculturismo? Ah, aquele cara de sunga lá em cima do palco. Não. Aquilo é 5 minutos que ele tem da apresentação de um trabalho feito durante um ano. E do que é feito esse trabalho? De técnica de treino, de estratégia de nutrição, de estudo do metabolismo, aonde quem acompanha esse esporte acaba aprendendo. Acaba aprendendo a treinar, acaba aprendendo a compreender o seu metabolismo, aprende até a como se alimentar melhor, mas não necessariamente ele quer ser um atleta. 90% das pessoas que me seguem no Instagram são pessoas comuns, que às vezes só quer emagrecer, ganhar um pouco de massa magra, reduzir a linha de cintura abdominal e que está ali no meu perfil acompanhando um profissional formado em química, formado em educação física, que também é atleta, mas o atleta ali é só o estilo de vida. Eu estou ali para aprender, para acompanhar o dia a dia do cara. E eu acho que isso vem beneficiando. Eu acho que o fisiculturismo ele vem beneficiando a saúde, como o Carlão disse, das pessoas. Eu acho isso bem legal. E a internet faz isso, né, cara? Eu vim de uma geração, eu tenho 45 anos de idade, eu vim de uma geração que a gente só falava em futebol. Só em futebol. E o futebol vai continuar dominando o cenário, porque ele domina o cenário no mundo, né? Qualquer país, agora até os Estados Unidos está sob influência do futebol. Mas, cara, tem outro espaço para outros esportes. Isso é legal. Eu acho que esse é o grande sacada da internet, né? Trazer. Vocês ouviam falar, antes de conhecer o Renato, vocês ouviam falar sobre fisiculturismo? Já tinham visto alguém assim, nossa, esse cara é grande? Já. Meu pai, ele... Eu discordo. Sabe por quê? Ah. Primeira vez que eu vim aqui no Flow em novembro, olha lá. Você chegou pra mim e falou assim, Renato, fisiculturismo é aqueles cara que pega, levanta peso. Não, aquilo não é fisiculturismo, aquilo é powerlifting. Ah, tá, sim. Não, mas é que, tipo, meu pai, ele tinha feito algo assim, entendeu? Mas eu acho que ele fazia powerlifting, entendeu? Exato. Meu pai fazia levantamento de peso... Isso aí é powerlifting, que não tem nada a ver com fisiculturismo. Mas eu já tinha ido em academia, tipo, quando eu fui, eu já frequentei algumas vezes, já fiz durante um tempinho. Eu frequentei. Frequentei o famoso visitei 2 vezes. Teve uma época que eu fiquei, acho que uns 2 meses fazendo direitinho. Mas A cara do Igor. eu já fui numa loja comprar suplemento, aí tinha um cara gigantesco lá vendendo e tal. Eu tinha essa noção, mas o fato que quando você começa a ver, entender a rotina a fundo e quem são as pessoas, o que elas pensam,
que elas vivem, como elas são, isso foi uma quebra de paradigma, porque eu tinha um pensamento sobre o cara médio da academia, e depois que a gente vê os vídeos, tá, a gente tem uma quebra de percepção ali, né? Você começa a ver, caralho, então é isso, assim que os caras são, essa é a linguagem que eles usam entre si, tá ligado? Essas coisas que você vai entendendo do universo que tava invisível até pouco tempo atrás, 10 até anos. pelo crescimento que vocês falaram, né? Mas, por exemplo, antes do Flow, vocês tinham uma representatividade na internet que era nos gamers. Isso. Tinha nessa época, que nem o Renato falou que ele tem 45. Você não tinha informação através da mídia. Era como era o nome da revista? Jornal da Musculação. Jornal da Musculação. Nessa época aí, vocês tinham alguma noção do que é? Zero, né? Não, eu via os caras fortes, mas eu ficava olhando esse caralho, que bagulho feio. Era isso, né, Renato? Lembra? Bem isso. Lembra o Edson Prado? O pessoal viu o Edson Prado, assustava. Nossa, que coisa ridícula. O Edson Prado foi um dos maiores fisiculturistas que a gente teve. Da altura do Paulinho? 1,60, 1,64, alguma coisa assim. Socado. O Edson Prado. Baixinho. Cara, mas... Parrudo. Gigante, não. Se andava na rua, assustava. Falar em gamer e fisiculturismo, esse final de semana eu ajudei a colocar o Tchev no palco de novo, hein? Fazia 2 anos que o Tchev não competia. Tava só ali comendo lanche todo dia, ali totalmente desligado. Aí a gente... nós gravamos um vídeo junto e eu fiz um desafio com ele. Eu falei assim, desafio você a retornar pro palco do fisiculturismo num campeonato chamado Mr. Santos, que é o segundo campeonato mais antigo do mundo. Caralho! Segundo campeonato mais antigo do mundo. Caralho. No Brasil? No Brasil. Olha lá. E ele topou o desafio e ele competiu esse final de semana agora, no domingo passado. Ficou em 3º colocado. Maneiro. Bom, A evolução dele, o antes e depois dele foi absurdo. Absurdo. Não, mas se for pra falar de fenômeno, a gente fala do Ramon, então, né? Aí A gente tá falando de outra coisa. Aí é outro mundo. Caralho! 70 dias. Sinistro. Ramon é aquele cara que, cara, nasceu pra isso, pode viver no lanche aí, não que ele faça isso, que, cara, a genética dele, não só a genética, mas o potencial também, e principalmente a dedicação que ele tem, não dá, cara, o moleque é diferenciado. A gente tava conversando, eu tava conversando contigo uma vez, aquela vez que a gente foi no Capão junto, e aí na volta tu tava falando do Ramon, tu tava falando Fala do... pra mim o que você falou quando a gente foi. Cheguei pra buscar o Igor. Eu perguntei, Não. é longe pra caralho? É. Aí ele, 1 hora e pouca, não sei o que. Foda-se, é tu que vai dirigir mesmo. Olha, eu falei, que cara folgado, velho. Porra, eu vim aqui. Mas aí... você ri, né? Não, eu falei, vai demorar 1h30. Ele falou, foda-se, não é eu que tô dirigindo. Dá teus pulos aí. Mas foi muito bom, hein? Foi favorável. Foi legal. Criou boas raízes. O Ramon mostra uma coisa para quem tá acompanhando aqui o podcast. Ramon, para quem não sabe, é um atleta de fisiculturismo que é considerado a maior genética do Brasil e alguns especialistas lá fora estão chamando ele da maior genética do mundo. Caralho. E aí as pessoas confundem muito metabolismo com genética. Você já viu? Meu metabolismo está parado porque a minha genética é muito ruim. E na verdade, metabolismo e genética são coisas diferentes. Metabolismo são todas as reações químicas que acontecem no seu corpo, dentro de você. Então, produção de hormônio, metabolismo. Digestão de um alimento, metabolismo. Queima de calorias, metabolismo. Tudo que funciona dentro do seu organismo a nível de reações químicas e transformações, isso é metabolismo. Genética, como o próprio nome diz, é gene. É o que você herda dos seus pais e dos seus ancestrais. Metabolismo, quem Os faz... meus era tudo gordinho, só pode. Mas ó, que interessante. Metabolismo é muito mais o que você faz do que o que você é. Você faz atividade física? Não. Você come mal? Sim. Você dorme mal? Sim. Você bebe? Sim. Logo, seu metabolismo provavelmente deve ser muito baixo. Por quê? Quem aumenta o seu metabolismo? Quem acelera o seu metabolismo? Massa muscular. Porque você precisa, para ter um metabolismo acelerado, você precisa queimar energia. Quem queima energia é tecido muscular. Você faz atividade física? Faço. Gasto calorias. Você faz musculação? Faço. Produz massa muscular, logo, sua taxa de metabolismo basal é mais alta.
Taxa de metabolismo basal é o quanto você gasta de calorias parado. Parado. Você come bem? Como? Logo, você consome menos alimentos de densidade calórica, você come menos calorias e mais proteínas. Você dorme bem? Durmo. Então o seu corpo consegue se recuperar e permitir que você tenha um organismo mais produtivo. Lógico, você vai ter um metabolismo mais acelerado. Genética, isso você não escolhe. Por exemplo, o monarque, ele é um ectomorfo. Sério? Eu É sempre um achei que eu era ectomorfo. o endomorfo. Nem. Sabe por que você acha que você é um endomorfo? Ah. Porque você sempre teve gordura e aí você liga gordura, metabolismo, com genética, biotipo. Você é um mesomorfo, você também não é um endomorfo. O ectomorfo é a pessoa que tem uma estrutura óssea mais fina, braços mais longilíneos, mais compridos, e uma cintura escapular, que é a largura entre um ombro e o outro, mais estreita. Endomorfo é aquela pessoa que tem uma estrutura mais parruda, largura de osso mais parruda. Sabe aquela criança que quando já nasce, já é pequenininho, já é grande, Socado, forte? aham. Socado. Esse é um endomorfo, que é uma genética muito difícil de você encontrar aqui no Brasil. E o mesomorfo é o equilíbrio. Então, o metabolismo não tem muito a ver com a genética, entende? Metabolismo vai muito do que você faz. Genética é muito do que você é. Para o fisiculturismo, existe uma dessas 3 formas aí que é a ideal? Então, é muito interessante, porque no fisiculturismo, primeiro que você não precisa necessariamente ter um biotipo puro, tá? Eu sou ectomorfo. Você pode ser um ectomorfo com influência mesomorfa, você pode ser um mesomorfo com influência ectomorfo, você não precisa necessariamente ser puro. A genética de um atleta é pela sua capacidade de construir massa muscular. Então, um cara que com pouco estímulo já ganha massa muscular, a sua incapacidade de acumular gordura. Existem pessoas que mesmo comendo mal não acumulam gordura. Ali o Jean. Filha da mãe. O Jean. Só que o Jean, ele não tem uma característica positiva para fisiculturista. Porque da mesma forma que ele não Vai ser acumula grilo gordura, pra sempre aí, ó. ele tem dificuldade para ganhar massa muscular. O Ramon é a prova de uma genética diferente. Porque o Ramon, quando eu conheci ele só comia lanche, só comia besteira, por conta da dificuldade que ele tinha de locomoção financeira, o lugar que ele estava. E a pele dele continuava de um cara que está fazendo dieta o ano inteiro. Só que, com pouco estímulo, ou seja, treinando muito pouco, ele tinha uma resposta muito grande para ganho de massa muscular. E também tem a questão da estrutura óssea. Ter uma cintura pélvica, a nossa cintura, o mais fina possível, e ter uma largura escapular maior possível. Essa desproporção entre cintura escapular e cintura pélvica deixa o físico mais bonito. E esse físico mais bonito, aliado à sua capacidade de ganho de massa muscular, aliado à sua incapacidade de acumular gordura, faz de você uma super genética para ter um físico perfeito. E o Ramon tem isso. Entendi. Então, Da hora. tem uns caras que tem sorte. Você já fez né? teste de genética nele? Não, mas ano que vem nós queremos fazer. Porque além de tudo isso, tem a questão genética do tecido muscular. Porque você tem qualidades de tipos de fibra. Você tem fibras que têm uma capacidade maior de força. Você tem fibras que têm uma capacidade maior de endurance. Por exemplo, um corredor de maratona que corre 50 quilômetros. Como é que é o corpo dele? Fino. Fininho. É. Mas você vai me dizer que ele não tem massa muscular? Como é que um cara consegue correr 50 quilômetros? Aquilo é a massa muscular que faz ele correr. Mas a predominância das fibras dele são fibras capazes de fazer com que ele tenha um longo período de atividade. Aí você pega um corredor de 100 metros. Como é que eles são? Esses caras são mais fortes. São Mais bombadinhos. fortes. Porque o tipo de fibra que ele tem é fibra relacionada à força. O que ele precisa? Num curto intervalo de tempo, percorrer 100 metros. 8, 9 segundos, sei lá quanto que está agora. Então, o que ele precisa? Explosão, força.
A força está ligado ao volume muscular. O endurance, o tempo que você consegue se manter em atividade física, está ligado em você ter a menor quantidade de massa muscular possível, mas a maior resistência dela. Genéticas diferentes. Genéticas diferentes. É genética ou dá Isso é genética. Não tem como você alterar isso com Não. treino. Você pode lutar, mas você... Quantos grandes nadadores negros você conhece? Acho que eu não conheço nenhum. Agora, quantos corredores de 100 metros negros grandes campeões? Interessante. É verdade? Perfis genéticos ligados a um tipo de esporte. Por isso a predominância. No basquete também. A gente tem pessoas brancas talentosas, mas a predominância é sempre dos negros. Pega a estrutura Kevin Durant, E no LeBron, fisiculturismo também, né, no Carlão? fisiculturismo também. Nossa, no fisiculturismo também. Fisiculturismo. Pega lá Kai Green, Phil Heath, cara. Phil Heath é considerado o cara mais abençoado da genética possível. E ele falou do Ramon numa entrevista. É mesmo? O que ele Interessante. falou? Ele elogiou o Ramon, entrou em choque o Ramon. O Sério? Ramon viralizou nos Cara, Estados entrou em Unidos, choque? todo mundo. O Ramon ficou em quinto no Mr. Olímpia, que é Na a sua estreia. Copa do Mundo, né? Porra, que da hora. E Quinto dá vaga direto pro próximo, né? Nesse ano não deu, É? no ano passado deu, nesse não. Mas o Ramon já ganhou a vaga dele, semana passada. Foda-se. Semana Ah, é? retrasada ele competiu, já ganhou, já tá na vaga Então, dele. o cara é um monstro. eles estavam no podcast, né? Tava analisando os vencedores, top 6, enfim. E aí, o que foi legal do Ramon é o que, além dele ter ido muito bem na estreia, ele fez uma referência pro logo do Mr. Olímpia. Então, isso Joey aí pros Wader, né? caras foi assim, tipo, algo, caramba, o cara respeita. E eles estavam falando lá do top 3, né, que a predominância da categoria hoje é o Seban, que é o cara absurdo. Só que aí o Phil Heath falou, ó, mas olha o quinto, olha esses braços, olha essas pernas. A gente tem que ficar de olho nele, porque esse cara vai dar trabalho.